Aquele ciclo de perder peso e depois ganhar tudo de volta, sabe? O famoso efeito sanfona. É uma das coisas mais frustrantes que existem. E aí fica a pergunta: será que vale a pena tentar de novo? Bom, a ciência pode ter uma resposta bem surpreendente para isso. Quem nunca ouviu uma história assim, né? De alguém que se esforçou, perdeu peso e um tempinho depois, a balança voltou para o mesmo lugar, às vezes até pior. É uma sensação bem desanimadora, que leva muita gente a simplesmente desistir. Pois é, essa é uma história super comum. Mas a verdade é que um estudo científico bem recente traz uma luz totalmente nova para esse ciclo. E se? E se tentar de novo for, na verdade, a chave para um sucesso muito mais duradouro do que a gente imagina? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, vamos entender melhor essa verdadeira montanha-russa que é a perda de peso. E a chave para desvendar esse mistério todo vem de uma história sobre duas tentativas. Basicamente, um estudo de longuíssimo prazo que acompanhou pessoas que tentaram emagrecer não uma, mas duas vezes ao longo de mais de 10 anos. Então, os pesquisadores pegaram participantes de 2 grandes programas de mudança de estilo de vida. Mas o mais legal é que eles não olharam só o resultado imediato. Eles voltaram anos depois para ver o que realmente aconteceu no longo prazo. Para a gente entender direitinho os resultados, é preciso conhecer os 3 grupos do estudo. O primeiro grupo só participou da primeira intervenção, o segundo só da segunda. Mas o grupo que é a estrela da nossa história aqui são os reingressantes. São aquelas pessoas que participaram do primeiro programa, recuperaram o peso e decidiram tentar de novo, entrando no segundo. E olha só essa linha do tempo. Isso aqui mostra o tamanho do projeto. O primeiro programa começou lá em 2012 e o acompanhamento final só terminou em 2024. A gente está falando de mais de uma década de dados. Agora vamos para os resultados. E, à primeira vista, a história parecia confirmar aquilo que muita gente já sente na pele, que a segunda tentativa é sempre mais fraca. A primeira olhada nos dados mostrou que, na segunda vez que tentaram, os reingressantes tiveram resultados que pareciam, para ser bem sincero, bem decepcionantes. Dava a impressão de que todo aquele esforço extra não estava valendo a pena. E os números iniciais contam bem essa história. Olha só, na primeira tentativa, os reingressantes perderam em média 3,5% do peso. Já na segunda, a perda foi de apenas 1,5%. É uma diferença bem grande, né? Este gráfico aqui deixa a comparação ainda mais clara. A barra mais alta são os novatos, o pessoal que estava tentando pela primeira vez. Eles perderam em média 3,5%. A barrinha menor são os nossos reingressantes, com a perda de só 1,3%. E não foi só no peso, viu? A mesmíssima coisa aconteceu com a redução da gordura abdominal. Então, a história parece óbvia, né? Tentar de novo funciona menos. Será mesmo? E é exatamente aqui que a história tem uma reviravolta digna de filme. Vamos avançar um pouco e ver o que aconteceu, porque o segredo não estava na corrida de 100 metros, mas sim em vencer a maratona. O que nos leva à grande pergunta. Se eles perderam menos peso na segunda vez, então foi um fracasso? A resposta mais rápida parece ser sim. Mas a ciência nos convida a olhar um pouquinho além. A chave de tudo estava no tempo. 5 anos depois que o segundo programa acabou, os pesquisadores foram olhar os dados de novo. E o que eles encontraram? Bom, contavam uma história completamente diferente. E muito, mas muito mais otimista. E aqui está o pulo do gato. Presta atenção na recuperação de peso. A barra alta, à esquerda, mostra que os novatos recuperaram quase 3% do peso. Agora, e a barra minúscula ali à direita? São os reingressantes. Eles recuperaram só 0,2%. Ou seja, eles mantiveram praticamente tudo que tinham perdido. Este gráfico do estudo original mostra o cenário completo. Sem precisar entrar nos detalhes técnicos, o importante é anotar que, em todas as medidas, os reingressantes tiveram resultados muito, muito mais estáveis no longo prazo. A segunda tentativa não foi sobre perder mais, foi sobre manter mais. E tudo isso nos força a repensar, a redefinir o que a gente considera sucesso. Talvez o objetivo final não seja só aquele número que aparece na balança no curto prazo. Os próprios pesquisadores concluem, e eu vou citar aqui: o engajamento repetido produz impactos significativos de longo prazo com benefícios metabólicos sustentáveis. A palavra-chave aqui, gente, é sustentáveis.
Então, a gente pode pensar num novo caminho para o sucesso. A primeira tentativa, mesmo que o peso volte, parece que já melhora a saúde metabólica do corpo. Aí vem a segunda, que apesar de ter uma perda inicial menor, serve para reforçar os hábitos. E o resultado final? Uma estabilidade muito maior a longo prazo. Ok, vamos resumir as ideias principais para levar para casa. Primeiro, a perda de peso no curto prazo não é a única medida de sucesso. Segundo, os esforços repetidos constroem uma espécie de resiliência metabólica, ou seja, o corpo aprende a se manter estável. Terceiro, e mais importante, tentar de novo pode levar a uma estabilidade maior e não a um fracasso. E por fim, sucesso de verdade é sobre saúde sustentável e não apenas um número na balança. Isso nos deixa com uma última reflexão para fechar. E se o verdadeiro sucesso nessa jornada não for sobre o peso que se perde, mas sim sobre o peso que se consegue manter longe, que não se recupera? É uma perspectiva que, sinceramente, muda todo o jogo.